Olá, meus amigos, boa noite a todos, sejam bem-vindos a este canal, Espiritismo na Prática, e este é o programa Palavras de Vida Eterna, que vai ao ar às terças-feiras, às 19 horas. E nós abraçamos a todos com muito carinho, rogando a Jesus que nos envolva em paz, em amor, em luz, não somente nós, né, que estamos aqui, mas a todos os nossos irmãos em humanidade, porque toda a humanidade está muito precisada, necessitada de Jesus, da paz de Jesus, da luz, do amor, né? Então, a gente deseja, né, que todos sejam beneficiados. E nós vamos fazer uma prece para iniciarmos as nossas reflexões. Querido Mestre Jesus, Deus, nosso Pai, de amor e bondade infinitos, nós queremos agradecer por mais esta oportunidade de estarmos aqui em teu nome, divulgando o Evangelho e a doutrina espírita. E nós somos muito agradecidos, porque ter Jesus em nossas vidas e ter também essa doutrina consoladora, esclarecedora em nossa caminhada, só nos resta sentir uma imensa gratidão a Deus, a Jesus, por nós conhecermos estes ensinamentos de luz que norteiam a nossa caminhada. Abençoa, Jesus, esse canal, abençoa todos os nossos irmãos em humanidade, envolvendo-os na tua paz. E que todos nós possamos continuar nesse esforço, a cada dia nos tornando pessoas melhores, um pouco melhores, com a tua ajuda. E é em teu nome, Jesus, em nome de Deus, nosso Pai, em nome da espiritualidade bondosa e amiga, que nós estamos iniciando as nossas singelas reflexões nesta noite de terça-feira. Sê conosco, Senhor, que assim seja. Hoje nós vamos conversar a respeito de Chico Xavier, porque dia 2 de abril seria o aniversário do Chico. Ele nasceu em Pedro Leopoldo, no dia 2 de abril de 1910. Então, como nós, todos os dias, nos lembramos de Chico Xavier, somos muito agradecidos a ele, e no dia do aniversário desse irmão, nós queremos render, né, uma pequena homenagem. E nós vamos iniciar com uma poesia da Sueli Caldas Schubert, em homenagem a Chico Xavier. A poesia está neste livro, Chico Xavier e Emmanuel, Dores e Glórias. É um belo livro, a Sueli escreveu com muito amor, porque ela tinha, assim, um amor muito grande por Chico, pelo Emmanuel, né? E pelos espíritos, né? Por Allan Kardec,
Isso sem falar em Jesus, em Deus, né? E tantos outros espíritos. E ela escreveu esse livro, e ele seria lançado em maio, dia 12 de maio. A FEB marcou o lançamento deste livro, ia fazer uma homenagem, né? Ia fazer um lançamento festivo. Mas só que a Sueli desencarnou nesse dia 12. Mesmo assim, a FEB fez uma live em homenagem a ela, uma bela de uma live, né? E está gravada no YouTube, quem quiser acessar. E a Sueli, além de fazer palestras maravilhosas, ela escreveu 17 livros, né, de pesquisas dela, não eram livros mediúnicos, e ela tem 2 livros de poesia. Ela fazia poesias maravilhosas. Ela tinha vários cadernos de poesia, então ela era assim uma escritora, uma poetisa, uma expositora muito maravilhosa. E neste livro, e aí em 1980, Chico Xavier teve o seu nome lançado para concorrer ao Prêmio Nobel da Paz. E a Sueli, então, fez essa poesia em homenagem a Chico Xavier e ao lançamento do seu nome para concorrer a este prêmio. Ele não ganhou, ele não foi indicado, né? Aliás, ele foi indicado, mas não levou o prêmio Nobel. E o título da poesia é Francisco, o Cândido Xavier. E a Sueli diz o seguinte: Francisco Cândido, Francisco Cândido Xavier, médium do bem, escriba dos espíritos, agrafar as letras de luz que escorrem do seu lápis e se derramam como ouro liquefeito no coração que sofre, que busca, que espera. Lembra o outro Francisco, o de Assis, cantando baladas de paz na agitação do mundo. Francisco, o Cândido Xavier, já tem o prêmio da paz por mérito adquirido, sendo ele próprio, na Babel dos tempos atuais, um prêmio nobre para toda a humanidade. Então, esse belo poema, essa poesia, a Sueli escreveu no dia 12 de março de 1980. Então, fica fortemente indicado esse livro, vocês vão gostar, é belíssimo. E um outro livro que a Sueli escreveu também, Testemunhos de Chico Xavier. Este livro reúne cartas que Chico Xavier e Antônio Vantuil de Freitas, que aí na época era presidente da Federação Espírita Brasileira, eles trocaram muitos anos de correspondência. Então, essas cartas, muitas delas, foram publicadas neste livro, com os comentários preciosos da Sueli. E aqui, quando a gente lê esse livro, a gente fica emocionada com os muitos testemunhos do Chico Xavier. As histórias, né, narradas pelos espíritos que se comunicaram por intermédio dele. Então, a gente encontra aqui nesse livro uma riqueza
muito grande da psicografia de Chico Xavier, porque ele ficou uma época em Pedro Leopoldo, durante muitos anos. E em Pedro Leopoldo, ele escreveu os livros que eram orientação para o movimento espírita. E os livros de estudo, né? Toda a obra de André Luiz, os romances históricos de Emmanuel, e psicografou Humberto de Campos, né? O Irmão X, enfim. Aí, quando ele foi para Pedro Leopoldo, foi um novo ciclo que iniciou-se, né, na psicografia do Chico, porque aí eram as cartas consoladoras, aquelas cartas maravilhosas que ele recebia dos espíritos que já estavam na pátria espiritual e que enviavam cartas psicográficas para os familiares, para os amigos. Então, foi foram anos de um belo trabalho. E a vida de Chico Xavier é uma verdadeira mensagem de amor, mensagem de paz, né? Aqui para o nosso tempo. Ele, toda a sua existência, ele foi muito fiel a Jesus e a Kardec. E Emmanuel, né, que era o orientador da sua mediunidade, o seu mentor, logo assim que eles começaram o trabalho, né, na psicografia dos livros e da divulgação, né, da mensagem espírita, e até o trabalho mediúnico de Chico Xavier, Emmanuel alertou a ele: nós vamos começar o trabalho e eu quero te dizer que nós seremos muito fiéis a Jesus e a Kardec. E se algum dia eu, Emmanuel, te disser alguma coisa contrária aos ensinamentos de Jesus e de Kardec, você fique com Jesus e Kardec e me esqueça. Então, toda a tarefa mediúnica de Chico Xavier foi de uma fidelidade comovente a Jesus e a Kardec. E a obra de Chico tem uma característica muito singular, porque ela fala não apenas por ele mesmo, mas também por Emmanuel, a nobre entidade que é o seu guia espiritual. Por Bezerra de Menezes, que durante mais de meio século dirige a sua mediunidade receitista. Por Humberto de Campos e André Luiz, por centenas de poetas e muitos escritores, perfazendo um sem número de autores para um único médium. Essas informações estão aqui, no livro Testemunhos de Chico Xavier, que é a Sueli que nos conta. Então, ela diz assim: Chico Xavier, nome repetido, amado e respeitado. Quantos são os consolados, os esclarecidos, os acordados para a vida, os salvos da morte, os redimidos, os que reviveram na esperança, os que aprenderam a amar, os que retornaram ao Cristo por intermédio da sua mediunidade abençoada. Quantos renasceram para a vida
após serem atendidos por ele? Quantos ingressaram no Espiritismo graças às suas páginas psicográficas? Quantas obras assistenciais foram inspiradas por ele? A força dessa figura humana exponencial, frágil na sua aparência, dimana principalmente do exemplo, da sua extraordinária vivência evangélica. Então, a figura de Chico, pela sua simplicidade, comovia a todos, aquela calma, né? Aquela suavidade que ele passava, tocava todos os corações, até quem não seguia as suas ideias, não seguia o espiritismo, mas ele era respeitado, amado e admirado por todos. Olha que não é fácil dedicar uma vida inteira ao serviço do próximo. E essa foi a vida do Chico. Ele era muito simples, funcionário público, ganhava um salário muito pequeno, tinha os irmãos para que ele cuidasse, né? Porque a família não tinha recursos. Ele sofreu muito, mas muito, né? Desde pequenininho, com a sua mãe, Maria João de Deus, morreu, ele era novinho, morreu muito cedo. E a madrasta, né, o pai se casou de novo, e a madrasta que cuidava dele era uma doente mental e causou muitos sofrimentos para Chico, né? E ele nunca desanimou, ele nunca reclamou, ele nunca se revoltou contra as dificuldades da sua vida. E quando, já adolescente, ele começa, já com seus 17, 18 anos, ele começa o trabalho na mediunidade, ele conhece Emmanuel. E é muito assim, estimulante para nós pensar que Chico Xavier, os testemunhos que ele deu, as provas que ele passou, as dores que ele vivenciou, fazem parte, né, da subida através da luz, que é uma expressão de Emmanuel sobre o livro Luz Acima, que é um belo livro. Então, Emmanuel diz que os testemunhos que nós descobrimos gradativamente, os testemunhos dolorosos da vida do Chico, fazem parte dessa subida através da luz. As lutas, as dores, as perseguições são íntimas companheiras do médium e lhe maceram o corpo e a alma, deixando cicatrizes profundas. São as marcas do Cristo, de que nos fala o apóstolo Paulo. E quando Chico, é um episódio que eu particularmente gosto muito, quando pela primeira vez Emmanuel aparece para ele. E a Sueli conta aqui nesse livro. Ele relata que no ano de 1931, ele tinha 21 anos, né? Enquanto ele psicografava o livro inaugural
de uma grande série de outros livros e que, na época, ele não teria condições de imaginar que ele iria escrever, psicografar mais de 400 obras ao longo da sua vida. E foi lançado no ano seguinte, de 1932, que foi o livro Parnaso de Além-Túmulo. E ele viu ao seu lado, pela primeira vez, o bondoso espírito Emmanuel. Ele estava ali numa cachoeira, em Pedro Leopoldo, sentado ali na cachoeira, e ele vê esse homem, esse espírito. E Emmanuel apresentava-se como um homem idoso. E, ao mesmo tempo, Chico Xavier sentiu-se envolvido em suaves vibrações, porque de Emmanuel se irradiavam reflexos luminosos que tinham a forma de uma cruz. Deve ser belíssimo, né? Só mais tarde é que Emmanuel aparece para ele na forma do senador Públio Lentulus, que era um senador romano, né? E ele aparece como um romano, um senador romano, né? E é essa apresentação que nós conhecemos até hoje de Emmanuel, e que ele narra a sua trajetória como o orgulhoso senador Públio Lentulus no livro Há 2000 anos. E esse romance é belíssimo. E a gente vê ali a humildade de Emmanuel, né? Que expôs todas as suas mazelas, como Públio Lentulus, e com humildade, nos dando uma lição de vida extraordinária. E o livro Parnaso de Além-Túmulo, ele foi lançado em 9 de julho de 1932, que foi a primeira edição. Quando foi em 1982, já estava, ela completou 50 anos de lançamento. Na primeira edição, ela continha 14 poetas, 60 produções literárias e 156 páginas. Em 1935, a publicação aumentou para 354 páginas, que foi a 9ª edição do livro, que estava comemorando 40 anos de seu lançamento. E na 9ª e na 10ª edição, o Parnaso conta com 56 poetas, 259 produções literárias e 509 páginas, que é esse que nós conhecemos hoje, né? Depois, após o lançamento do Parnaso, Chico psicografou algumas obras, como Brasil, Coração do Evangelho, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, de Humberto de Campos, e Emmanuel vai ditar para ele a obra A Caminho da Luz. E são o marco inicial da psicografia de Chico Xavier. E depois ele escreve, né, os romances históricos de Emmanuel,
Quem não conhece, gente, tem que conhecer, porque são maravilhosos. Há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo, Paulo e Estevão, esses 4 são históricos, porque Emmanuel mostra ali o início do cristianismo, as lutas, as perseguições, né, que os cristãos sofreram. E tem Renúncia, que é um outro romance de Emmanuel, mas esse é passado na Espanha, não é dos primeiros cristãos. Então, e tem um fato interessante que Chico conta, que ele sempre foi cercado, né, de amorosas entidades espirituais. E ele relata mais tarde, né, essas maravilhosas presenças que o envolviam durante as reuniões, né, onde ele psicografava. Ele explica que aquelas entidades que estavam ali emitiam vibrações de várias tonalidades. E ele chamava esses espíritos de meus irmãos do arco-íris. E é tão bonito, né, que ele vê esses espíritos, né, se apresentavam, né, nas mais diversas cores, né? Então, por isso que ele chamava. Então, gente, a gente não dá tempo, né? Nosso horário já está quase no finalzinho, mas a gente chama atenção para o programa, a participação de Chico no programa Pinga Fogo, da Tupi, da TV Tupi de São Paulo. Tem o livro, né, com todas as perguntas e respostas que foram feitos a Chico Xavier. E foi um programa assim estrondoso, nossa, muito sucesso, muito sucesso. Era para ser um programa só e foi se estendendo, porque a audiência era assim extraordinária, não é? E ele psicografa toda a obra dos romances, não romances, os livros de André Luiz, né, dessa série A Vida no Mundo Espiritual, e que são livros extraordinários, e essa coleção de André Luiz, quem supervisionou a parte médica e que auxiliou tudo foi o doutor Bezerra de Menezes, mas sempre com Emmanuel, né, orientando a mediunidade de Chico, participando, né, também. E os livros, né, psicografados por Humberto de Campos, né, que ditou os livros e Chico transcreveu. Então, foram mais de 400 livros, muitas mensagens de jovens, né, que já estavam no mundo espiritual, que ditaram as mensagens e deu origem a vários livros. Então, gente, a vida de Chico Xavier é uma vida extraordinária. Deixou para nós inúmeros exemplos, inúmeros. É comovente nós lermos sobre a vida de Chico Xavier. Tem muitos livros escritos sobre ele que vale a pena a gente conhecer, né?
tem os lindos casos de Chico Xavier, do Ramiro Gama, que escreveu também lindos casos de Bezerra de Menezes, que são casos, vivências do Chico, que tocam profundamente o nosso coração. Porque ele era uma pessoa comum, uma pessoa como nós. Era um grande missionário, que veio ao longo dos milênios nesse progresso espiritual. A mediunidade do Chico, ele possuía, acho que todas as mediunidades, né? Eram fatos extraordinários. Por exemplo, as pessoas escreviam uma carta para ele, pedindo conselhos, contando as suas dores e tal. Ele pegava aquele envelope e guardava no bolso do paletó. Depois, gente, ele nem abria as cartas. Ele respondia para as pessoas as orientações necessárias. Ele sabia, né, todo o conteúdo da carta. Então, é assim, extraordinária a mediunidade de Chico Xavier. E no YouTube, no Google, vocês encontram uma mensagem belíssima, intitulada O Retorno do Apóstolo. Leiam essa mensagem, porque aí vocês verão a chegada de Chico Xavier no mundo espiritual, sendo recebido por Jesus, que diz a ele que ele descansasse, porque ele havia trabalhado muito. Então, que Jesus nos ajude a honrar a memória e o trabalho grandioso desse discípulo de Jesus. Às vezes as pessoas chegam numa livraria e perguntam assim, quais são as novidades, né? Que livro que tem aí de lançamento, um livro novo? E quando eles perguntavam para o Chico qual é a novidade, Chico falava o Evangelho, meu filho, sempre o Evangelho, né? Então, quando as pessoas perguntam qual é a novidade, ou as pessoas que gostam só de ler romances, nada contra os romances, mas a gente precisa estudar e ler os livros da codificação, toda a obra do Chico, não é? Então, é muito importante. Será que nós, quando as pessoas perguntam de novidade, a gente fica com vontade de perguntar, você já leu mais de 400 obras psicografadas pelo Chico? Já estudou? Então, é isso, né? Essas rápidas pinceladas da vida desse missionário fiel a Jesus e a Kardec, que recebeu o seu galardão, né? No mundo espiritual, de ter chegado lá com a missão cumprida. E ele veio ao longo dos séculos fazendo esse trabalho extraordinário de se tornar a cada dia uma pessoa melhor. Foi incansável. E quando nós lemos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, O Homem de Bem, e que Allan Kardec enumera ali as características do homem de bem, a gente vê a figura do Chico, porque ele cumpriu aqueles requisitos todos para ser um homem de bem e chegar de volta na pátria espiritual com a missão cumprida. E isso é uma alegria enorme, é uma felicidade enorme para o espírito. Então, nós deixamos aqui o nosso carinho, a nossa gratidão
a nossa homenagem a Chico Xavier. Que onde quer que ele esteja, ele receba o nosso amor, o nosso abraço fraterno, e que ele seja muito, cada vez mais, abençoado por Deus. E nós vamos fazer a prece de encerramento das nossas reflexões, rogando a Jesus que nos envolva em paz, em luz e em muito amor. E que nós possamos, Senhor, ter sempre presente em nossa vida a vida exemplar de Chico Xavier. Que ele nunca seja esquecido por nenhum de nós, porque a sua obra é tão grandiosa que numa encarnação só nós não daremos conta de estudá-la. E que Deus, em sua infinita bondade, em sua infinita misericórdia e em seu infinito amor, derrame as suas bênçãos, o seu amor sobre Chico Xavier, sobre Emmanuel e todos os espíritos que, como eles, se dispõem a difundir a mensagem de Jesus e a mensagem espírita. Precisamos estudar espiritismo para entender Jesus. Que a paz do Mestre amado esteja em nossos corações e de todos os nossos irmãos em humanidade. Que haja paz no mundo, paz nos lares e paz nos corações. Que assim seja. Muito obrigado aos amigos internautas que estão sempre aqui conosco. Muita paz para todos.